Muito boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Cumprimento aos nossos funcionários que estão a dar, neste caso funcionários, que estão a dar apoio aqui à nossa reunião. Esta é uma reunião extraordinária, é a reunião número 11, apesar de ser extraordinária durante do mandato de 2025-2029, e tem 3 pontos na nossa ordem de trabalhos. Dar indicação que, por ser uma reunião extraordinária, não tem período antes da ordem do dia e, portanto, nós vamos passar na distribuição de... perdão, eu tenho o resumo de diário de tesouraria para vos distribuir, mas ficou no meu gabinete. Pedia, se faz favor... Sim. Estando aqui, eu entrego no final da reunião, se me permitirem, mas por acaso deixei o documento para vos distribuir. Relativamente ao resumo diário de tesouraria, à data de ontem, dia 2 de julho de 2026, havia um total de disponibilidades de 3.566.859,76 €. Obrigada, Beatriz. E então damos assim início à nossa ordem de trabalhos. O ponto número 1 é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados. Esta, como o próprio ponto indica, é uma versão final, o que significa que já percorreu todos os trâmites legais, incluindo a consulta pública, e, portanto, vem para deliberação da Câmara Municipal. Não sei se há sobre este ponto alguma questão. Srs. Vereadores, faz favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas do Executivo, os funcionários do município. Portanto, dizer só que nós iremos votar favoravelmente, tal como aconteceu na reunião anterior, não é? Antes de ser submetida à consulta pública o documento. De facto, penso que em grande medida trata-se da transposição da legislação geral para esta área, para este setor, e pronto, e é fundamental de facto que o município esteja dotado deste instrumento, portanto, até por efeitos também de cumprimento da responsabilidade legal e, portanto, votamos favoravelmente. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, relativamente a este ponto, não havendo mais nenhuma questão, eu vou pôr o mesmo à votação. Proposta de aprovação da versão final do Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Tenho já definido o resumo diário de tesouraria e já agora para que fique tudo direitinho. Aqui. Senhores vereadores, muito obrigada. E assim sendo, passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 2 é a proposta de suspensão parcial do plano de pormenor da zona industrial da Alpiarça e estabelecimento de medidas preventivas para a viabilização do projeto com estatuto de potencial interesse nacional. O projeto, como sabem, é conhecido, já mereceu este estatuto de PIN. Esta proposta vem no seguimento do trabalho iniciado há algum tempo relativamente à consolidação do ponto de vista da harmonização dos instrumentos de gestão do território, no sentido de potenciar a possibilidade de se aceitar o investimento promovido pela empresa Suprema. Teve o percurso também já bastante comprido, com um conjunto de circunstâncias que também vieram a ser necessárias agilizar, mas chegamos agora ao fim, pelo menos da parte do município, deste processo, que permitirá, com a aprovação deste ponto e do ponto seguinte, permitirá a entrada do projeto, que está também já elaborado,
no sentido que possa ser viabilizado e dar-se início à concretização do investimento. Como sabem, trata-se de um investimento importante e estruturante também para o Conselho. Dizer que a Câmara, ao abrigo da legislação, o que propõe é aprovar a suspensão parcial da eficácia do plano de pormenor da zona industrial na área estritamente delimitada nas plantas anexas, que é aquela onde se pretende integrar a construção deste equipamento industrial, aprovar a suspensão temporária das seguintes normas regulamentares: o regulamento do plano de pormenor da zona industrial, com os artigos 16, 17, 18, 19 e 20, o regulamento do plano diretor municipal de Alpiarce, alíneas A, B, C, D, E e F do artigo 17º. Estabelecer as medidas preventivas para a mesma área, pelo prazo de 2 anos, prorrogável por mais um, caso seja necessário, cuja disciplina e critérios de licenciamento provisório constam do articulado regulamentar anexo à proposta, e remeter a presente proposta e documentação anexa para a aprovação da Assembleia Municipal. Dar nota que, como o processo teve que percorrer vários pontos, e entre eles também, não é este, eu peço desculpa, que o outro a seguir é que é o da discussão pública, e há aqui um documento que é preciso entregar. Portanto, dito isto, a proposta é para se aprovar a suspensão parcial da eficácia do plano de pormenor, a suspensão temporária de algumas normas regulamentares, quer do plano de pormenor, quer do plano diretor municipal, e estabelecer medidas preventivas, e depois submetendo também a presente proposta à Assembleia Municipal. Não sei se há alguma dúvida, senhores vereadores, faz favor. Não, dizer que se de facto este assunto, esperemos que este assunto veja a resolução do problema concretizado, não é? Portanto, esta informação de intenção de investimento na zona industrial de Alpiarce já foi feita aqui há uns anos a esta parte. A Câmara, ao longo dos anos, procurou ultrapassar este impasse provocado por esta inadequação dos principais instrumentos de gestão territorial do Conselho face à necessidade de área para concretizar o investimento, nomeadamente este por parte da Suprema, mas depois penso que também há outros que estão, pelo menos anunciados, da própria Lagoalva, não é? Portanto, agora numa outra área, mas que eventualmente, se não houver até lá a revisão do PDM, poderão implicar uma solução do mesmo género. Portanto, dizer que vemos com bons olhos esta suspensão, que é o que reporta a este ponto 2, mas depois também a própria alteração do PDM e as medidas preventivas do ponto seguinte, no fundo, que são consequência desta suspensão e depois da resposta àquela necessidade concreta de expansão da Suprema. Portanto, vemos com bons olhos esta solução. Por outro lado também, aliás, também não seria possível de outra maneira, mas há o parecer favorável por parte da CCDR-LVT, que levanta lá algumas questões, mas penso que a Câmara também terá facilidade em ultrapassar essas chamadas de atenção. E, portanto, que depois também, na futura revisão, ou no futuro PDM que vier a ser aprovado, haja aqui a possibilidade de expansão da zona industrial, criando condições de atratividade maiores, com maior oferta de lotes e de lotes também de maiores dimensões, que vão de encontro às necessidades do mercado e da procura que existe para a instalação de negócios aqui nesta região, portanto, que fiquem aqui na nossa zona industrial de Alpiarce. Portanto, nós iremos também votar favoravelmente este ponto e o seguinte, enfim, por ser consequente a
a esta opção que fizermos no ponto 2. Não é? Muito obrigado, Sr. Vereador. Dar aqui só duas notas que julgo que são importantes relativamente a este momento. Naturalmente, nós ultrapassámos algumas dificuldades ao longo do processo, desde logo a dificuldade da empresa de adquirir terrenos onde pudesse instalar, porque a intenção de investimento existia e, aliás, já existiam algumas comunicações entre a empresa e o município há uns anos esta parte. Anteriores mandatos. Mas, na verdade, havia a intenção, mas a construção não podia ser feita dentro dos limites do que já existia da própria empresa e, portanto, havia necessidade de encontrar uma resposta ao nível do aumento dos terrenos de propriedade da empresa para poderem ali expandir-se. E, portanto, nós começámos exatamente por aí, criámos condições para que a empresa pudesse adquirir terrenos que lhe permitisse fazer este investimento, mas como sabem todos, os constrangimentos que têm a ver com as atualizações ou com as necessidades de adequação dos instrumentos de gestão do território são penosas, muito penosas, e obrigam-nos a este compasso de espera que é hoje em dia muito praticamente incompatível com os tempos que as empresas têm para fazer os seus investimentos e para poderem avançar com os seus negócios. E, portanto, deixar aqui também uma palavra de necessária compreensão para a urgência que a empresa tinha e continua a ter, para as dificuldades que fomos encontrando relativamente a estas questões de adequação dos procedimentos, de forma a rapidamente conseguirmos ultrapassar os constrangimentos do PDM e do plano pormenor, e também, no fundo, a forma muito proativa e de grande compromisso com o investimento que a empresa foi mantendo e, portanto, não desistindo de o fazer, não desistindo independentemente de todas as dificuldades, não desistindo de avançar, até porque também, digamos, com toda a transparência, porque foi percebendo também da parte do município a nossa disponibilidade total e completa para fazermos tudo o que era possível fazer dentro da legislação que temos para poder chegar a este momento e, portanto, é muito importante termos ultrapassado esta fase e chegarmos a bom porto, porque o investimento é importante não só para o município, estamos a falar de um investimento que gera valor, que tem um conjunto de postos de trabalho bastante alargado e isso também tem repercussão naturalmente na nossa economia e é muito importante. Portanto... Sim, já agora só dizer, nós, esta abordagem inicial dá-se ali, talvez naquele mandato, talvez não, foi exatamente ali de 2017, 2021, e na altura também a Câmara disponibilizou-se para encontrar a solução, até do ponto de vista também da aquisição do lote onde que acabou por acontecer, depois já no mandato anterior, e ultrapassar também outros problemas que existiam, nomeadamente envolvendo entidades como as Águas do Ribatejo, Tagus Gás, etc. Foram todos ultrapassados. Não, exato. Mas houve ali depois também, durante algum tempo, houve um compasso de espera por parte da empresa, porque havia também, do ponto de vista do interesse estratégico do grupo, algumas dúvidas relativamente à concretização deste investimento. E, portanto, nós também na altura, lembro-me que insistimos bastante para que o processo avançasse e houve ali algum período de indefinição. Não é? Depois também foi potenciado pelo período da pandemia, etc. Portanto, também criou aqui alguns constrangimentos na resolução de algumas questões. Mas pronto, sobretudo esse compasso de espera pelo lado da empresa, porque o município também, na altura, disponibilizou-se sempre e insistiu até para que, de facto, a decisão final de investimento em Alpiarça fosse tomada pela Texa, né, na altura, e pelo grupo a que pertencia. Muito bem, já agora também dizer que, independentemente deste processo em concreto,
as alterações ao PDM propostas já contemplam uma perspectiva de alargamento da zona industrial, sendo que também aproveito para dizer, porque corresponde exatamente àquilo que se tem vindo a passar, a nossa zona industrial tem limitações do ponto de vista do seu crescimento, que são também obstáculos e dificuldade relativamente àquilo que o mercado hoje nos pede em termos de interesse para investimento. Portanto, aquilo que nos vem chegando são projetos de grandes áreas industriais que seriam compatíveis com o nosso interesse e, portanto, criariam aqui seguramente riqueza e que gerariam aqui um avanço grande à nossa economia, mas que têm um constrangimento logo à partida, que é a dimensão das áreas que nos estão a ser solicitadas e que, independentemente de tudo, as entidades oficiais que gerem as questões dos planos diretores municipais, sobretudo, têm muita dificuldade em autorizar-nos o alargarmos o perímetro, quer urbano, quer industrial, para podermos depois fazer face a estas solicitações. E, portanto, estando limitados, tentámos ao máximo, e depois verão isso também em termos de proposta de PDM, procurámos ao máximo alargar ali a zona de crescimento da zona industrial, mas com as limitações que nos são impostas, não só pela nossa realidade objetiva, mas sobretudo porque as entidades que gerem este tipo de processos são muito restritivas, sobretudo para nós aqui nesta zona. Curiosamente há outras zonas onde não é assim, mas são muito, muito, muito restritivas relativamente à geração de novas áreas, com a dimensão que se vem mostrando interessante para o mercado de investimento. Mas nós asseguraremos que as áreas de crescimento pelo menos vão ter condições para que possa reproduzir-se esse investimento e haver novas unidades industriais que gerem emprego, sobretudo, e que gerem riqueza aqui no nosso território. Muito bem. Então, assim sendo, relativamente ao ponto 2, proposta de suspensão parcial do plano de pormenor da zona industrial da Alpiarce e estabelecimento de medidas preventivas para a viabilização do projeto com estatuto de potencial interesse nacional. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu gostava de fazer declaração de voto em nome da bancada da CDU, ou dos vereadores da CDU. Okay. Portanto, no fundo, é dizer se os vereadores da CDU votam favoravelmente a estas propostas constantes dos pontos 2 e 3, portanto, fazemos já por os dois, não é? Portanto, sendo que, em concreto, sejam questões tecnicamente diferentes, mas na prática derivam do mesmo objetivo, constantes do ponto 2 e 3, por considerarem que são, do ponto de vista técnico, a forma de ultrapassar os condicionamentos às necessidades concretas de expansão da zona industrial de Alpiarce, que atualmente são impostos pelo Plano Pormenor da Zona Industrial e pelo PDM de Alpiarce em vigor, nomeadamente face às anunciadas propostas de investimento. Portanto, aqui neste caso é uma proposta, mas nós também fomos informados de outras que existem para a zona industrial. Estes investimentos, suportados inevitavelmente na expansão da zona industrial de Alpiarce, a serem concretizados, são importantes para o desenvolvimento económico e social do concelho e acresce ainda à tomada desta decisão política o facto das entidades intervenientes terem dado parecer favorável às operações propostas pela Câmara Municipal de Alpiarce, nomeadamente a CCDR-LVT. Os vereadores da CDU consideram que do processo mais vasto de revisão do PDM de Alpiarce possa resultar não apenas a consolidação das soluções que estas propostas neste momento procuram dar resposta, mas sobretudo uma expansão estratégica de toda a zona industrial com a inclusão de terrenos que permitam a oferta de lotes que atraiam novos investimentos. Portanto, a lógica daquilo que estávamos a falar. Muito bem. Terminou-se? Sim. Então, assim sendo, nós passaríamos ao nosso último ponto desta ordem de trabalhos, é o ponto número 3. O ponto 3 visa a alteração do Plano Diretor Municipal de Alpiarce à planta de condicionantes. Portanto, nós já em reunião de Câmara determinámos o início do procedimento de alteração do PDM incidindo sobre a planta de condicionantes. O procedimento foi desenvolvido
em conformidade com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. A proposta foi submetida à apreciação das entidades legalmente competentes, tendo sido emitidos pareceres favoráveis. E, portanto, nos termos deste regulamento ou deste regime jurídico, a proposta foi submetida à discussão pública durante o período legalmente previsto, sendo que durante o período da discussão pública não foram apresentadas reclamações, observações ou quaisquer participações, mantendo-se integralmente a proposta submetida àquele procedimento. Encontram-se assim cumpridas as formalidades procedimentais legalmente exigidas para a conclusão do presente alteração e, portanto, nos termos também do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, compete depois à Assembleia Municipal aprovar estas alterações, designadamente aos planos diretores municipais sob proposta da Câmara, pelo que se propõe aprovar a versão final da alteração ao plano diretor municipal de Alpiarça, designadamente a planta de condicionantes, submeter a presente alteração à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação definitiva, nos termos também do mesmo diploma, e que, após a aprovação pela Assembleia Municipal, sejam promovidos todos os atos subsequentes legalmente previstos, designadamente a publicação do respectivo aviso número 2 na segunda série do Diário da República, o depósito junto à Direção-Geral do Território e a divulgação nos termos previstos nos artigos 191º e seguintes do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Eu tenho foi distribuído agora aos senhores vereadores, só dar uma nota porque é que estamos a distribuir agora. O prazo para as pronúncias no âmbito da consulta pública terminou ontem, dia 2, e portanto só hoje é que foi possível entregar a declaração em como não houve participação e portanto não foi apresentada qualquer proposta de alteração, pelo que o documento que estamos a votar está definitivamente consolidado. Muito bem, não sei se há alguma questão sobre isto, se o vereador fez intervenção no outro ponto sobre esta matéria. Do ponto de vista técnico, enfim, não sou grande entendido no assunto, mas parece-me estar bem estruturado e de facto surge como consequência do objetivo maior, que é de facto a expansão da zona industrial naquele local, dando assim resposta a uma necessidade de investimento. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, estamos em condições de votar o ponto 3, alteração do Plano Diretor Municipal de Alpiarça, planta de condicionantes. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Como esta era uma reunião ordinária que tinha por objetivo, extraordinária, como tinha por objetivo nós cumprirmos com a rapidez que era possível este desiderato de termos o ponto aprovado, de forma a que o investimento possa, de facto, iniciar-se e consolidar-se. Chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos e eu ia pedir à Bia, por favor, que nos lesse a minuta da ata.